Graça e paz, queridos. Pode sentar, fique à vontade na presença do Senhor. Você está animado? Ficou feliz com o que você viu hoje aqui? Glória a Deus. Mas não acabou ainda, né? Não acabou ainda. Nós temos ainda uma parte ainda do culto para celebrar o Senhor. Nós ainda temos uma semana para celebrar ao Senhor. E nós temos até a volta de Cristo para celebrar ao Senhor. E aí quando Ele voltar, nós temos a eternidade para celebrar ao Senhor. Sabe, eu quero falar com você hoje sobre um tema chamado As Fases da Vida de um Cristão. Hoje eu e você, nós presenciamos algo muito legal aqui. A nossa vida, ela é constituída de algumas fases. Assim como tudo na terra tem fases. Uma planta, ela possui fases. A planta ela já não nasce com a flor, mas ela é semeada, daí a semente germina, ela cresce, ela gera folhas, ela cria estrutura. Mas é naquela estrutura, na época certa, na primavera, ela floresce. E aí, dependendo se for uma árvore frutífera, se for uma planta que dê frutos, depois da flor ela gera frutos. E aí os frutos vão abastecer ou saciar alguém. Então, tudo na nossa história é constituído por fases. Tudo. E hoje nós vimos uma das fases aqui, uma das fases mais bonitas da história de um cristão. Que é uma fase onde nós entendemos quem é Cristo, entendemos o que Ele fez, nos apossamos disso e automaticamente fazemos uma aliança com Ele. E essa é uma fase muito legal. Essa é uma das mais interessantes que nós podemos viver. É como o pastor falou agora há pouco, e como nós já mencionamos em outros momentos aqui na igreja, né, aquela fase do namoro, né? Quem já passou mais de 2 horas no telefone com a namorada, quando estava namorando? 1, pastor Marcelo 2, ele ameaçou. Quem mais vai se entregar aí? Sei que tem mais gente, você não quer falar, mas eu sei. Eu sei que você gastou muito cartão. Os jovens nem sabem o que é cartão de telefone, né? Mas muito cartão telefônico foi usado, né? Muita ficha, né? O André já se acusou ali, muita ficha. Mas fato é que nós, quando estamos apaixonados, nós estamos com sentimentos aflorados e nós estamos dedicados a fazer muita coisa. E esse momento é um momento que reflete exatamente essa fase, onde a paixão está aflorada, onde uma essência brota de dentro, onde o reconhecimento e o entendimento. E assim como num casamento, essa fase também tem que ser levada, ajustada, alinhada, tem que ser cuidada, para que ela não acabe, para que ela continue, para que ela perdure até a eternidade. Entendendo que a nossa vida é constituída de fases, nós temos uma fase natural e nós também temos uma fase espiritual. A nossa vida tem essas duas partes. A Bíblia diz que nós somos seres tricotômicos, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Eu costumo dizer que nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Porque a palavra de Deus diz assim, que eu e você, nós, já existíamos em Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar qualquer coisa dessa. Antes dele criar as aves, antes dele criar as árvores, antes dele criar os peixes, a terra, fazer as divisões, antes de fazer qualquer coisa dessa, Ele sonhou comigo e com você. Ele nos escolheu. Ele olhou para mim e para você e falou, não, é você que eu quero. É você que eu vou usar. É você que eu vou gerar. É você que eu vou colocar lá naquele lugar que eu preparei. Com um objetivo, com um propósito. Entendendo isso, que nós temos fases naturais e espirituais, qual seria a fase natural? Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Essa é a fase natural da vida. Você nasce, você vive uma experiência de vida por um determinado período, alguns mais, outros menos, mas fato é que nós vivemos um certo período nessa terra, e aí chega o final e nós morremos. Essa é a fase natural. E qual que é a fase então espiritual? Nós nascemos, nós morremos, mas não morremos literalmente, mas nós morremos para o mundo, e aí nós vivemos, e aí nós morremos para essa terra e continuamos vivendo para Deus. Sabe, então, existem só uma fase a mais no meio de tudo isso. E eu quero com você falar um pouco sobre isso. Eclesiastes, no capítulo 3,
Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, senão você pode acompanhar no telão. O versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Nossa vida é constituída de fases, então cada fase foi determinada e preparada por Deus para que eu e você possamos viver da melhor forma possível. Aí eu faço uma pergunta para você e você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Viver uma vida feliz e abundante é para todo mundo? Respondo só para você. Você acha que viver uma vida feliz e abundante é para todo mundo? Eu falo para você com toda a certeza do mundo, não. Aí você pode estar pensando, por quê? Só alguns podem e outros não podem? Por que tem essa divergência? Por que tem essa seleção, essa pré-seleção? Não é uma pré-seleção. A questão é, não é para todo mundo, porque nem todos querem viver essa vida. Nem todos querem tomar posse de algo que Deus preparou para cada um de nós. Se a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, e aí você pode discorrer a leitura e vai ter o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. Muitas coisas estão determinadas ali. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala assim, olha, tenho os melhores pensamentos ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. O problema muitas vezes não é que a Bíblia ela não se cumpre na nossa história ou que ela não é feita para mim ou para você. Mas é o quanto eu acredito que ela possa se cumprir na minha história. O quanto eu acredito que eu posso tomar posse do que está escrito nessa palavra. Porque às vezes nós, quem sabe pelo sistema educacional, pelo sistema de criação familiar, mas muitos de nós fomos doutrinados a viver somente uma coisa e não viver outra. Se apossar de umas coisas e não se apossar de outras. Vou dizer uma coisa para você que pode soar diferente para algumas pessoas, mas eu quero que você entenda o que eu vou te falar. Alguém já te falou quando você era pequeno, não responda aos mais velhos. Com certeza você já ouviu isso, eu também já ouvi. Mas qual é a base dessa frase? É muito simples. Fale 3 coisas que eu não sei te responder e você se torna um rebelde. Muitas das vezes o sistema criou esse tipo de coisas e nos colocou nesses lugares aonde eu não tenho uma resposta para você, então a partir do momento que eu não tenho essa resposta para você, você se torna um rebelde, você não pode me questionar. Se fosse assim, Moisés não tinha questionado a Deus. Deus sendo soberano sobre todas as coisas, Senhor de tudo e de todos, foi questionado pelo próprio Moisés. Se essa teoria fosse verdade, ele não tinha questionado. A questão é, como se faz esse questionamento vai fazer toda a diferença, se você é um rebelde ou não. Mas o que eu quero dizer para você é, como você enxerga a palavra de Deus? Qual é a interpretação que você tem? E uma coisa que é muito interessante eu e você termos ciência é o seguinte. A forma como você lida com alguns problemas, a forma como você lida com algumas coisas, ela está ligada diretamente ao que você viveu. Diretamente com a sua história, com as suas experiências, com os seus traumas, com as suas conquistas. Então, quando eu leio a Bíblia, automaticamente eu vou fazer um paralelo com o que eu já vivi. Se eu não tive um pai, se eu fui, quem sabe, alguém negligenciado de forma paternal, não tive uma paternidade estabelecida, automaticamente você vai olhar para Deus e Ele como pai, você vai, poxa vida, mas eu não tive um pai bom. E vai ser muito difícil de que a pessoa consiga olhar para Deus como um pai e estabelecer uma paternidade melhor. Porque ela teve um trauma nesse momento, nessa fase da vida. E isso dificulta com que ela venha interpretar a Deus como um pai legal. Para você ver que, às vezes, a nossa história norteia o nosso futuro não porque Deus quer, mas que muitas vezes eu não me permito ser trabalhado por Ele para mudar essa situação. Eu só estou te falando isso pelo seguinte. Porque Deus, Ele quer fazer algo extraordinário na nossa história. O que foi simbolizado aqui retrata exatamente isso. Quando a palavra diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, eu vivo em Cristo,
mas pela fé. E quando a palavra diz assim que quando eu mergulho nessas águas, eu sou um, e quando eu surjo sobre essas águas, eu sou uma pessoa, não no sentido literal, como o pastor Marcelo já explicou, mas num sentido, ei, agora você não mais está só. Agora eu estou com você, agora eu vou te ajudar a ser quem eu te programei para ser. Agora eu vou te ajudar a ser a pessoa que eu sonhei que você seria. Mas isso só acontece quando eu permito ele trabalhar na minha história para que eu seja essa pessoa. Então eu tenho que às vezes abrir mão de muitas coisas que eu aprendi, abrir mão das coisas que eu vivi, jogar os meus traumas, jogar tudo fora, para que ele possa reescrever uma nova história. E isso não vai ser pautado nas suas experiências, vai ser pautado no conhecimento que ele tem. Vai ser pautado na palavra que ele tem. Por isso que nós devemos não só acreditar naquilo que me convém na palavra, mas acreditar nela como um todo. Acreditar que ela realmente é viva, que ela pode transformar a nossa história e que ela pode mudar a nossa vida. Eclesiastes 3, como eu li com você, ele traz uma infinidade de áreas em que o tempo ele é determinado. Eu vou ler algumas com você. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, e por aí vai. E existe um tempo igual esse de hoje, de batizar. Uma prova disso que Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, até o 17, você vai ver Jesus sendo batizado. E você vai ver João Batista falando: ei, Jesus, eu não sou digno de te batizar. Na verdade tinha que ser o contrário. Você que devia me batizar. Eu que devia ser batizado por você. Mas Jesus chega para ele e fala assim: olha, tem que ser assim. O tempo é de fazer isso. O tempo é agora, você precisa. Eu tenho que respeitar esse tempo. Sabe, então eu sempre comento isso, que se Jesus, estando na terra, se esvaziou da sua glória, deixou tudo que ele tinha no céu para tomar o nosso lugar, para nos dar liberdade, para nos dar vida, e nos serve hoje como um exemplo de que tudo que ele fez nós também podemos fazer, porque ele falou isso. O que eu aprendo? Eu aprendo então que ele também me traz esse exemplo no tempo, aonde ele fala: olha, existe um tempo, eu respeito esse tempo, então eu e você também temos que respeitar o tempo. Eu e você temos que respeitar o tempo de todas as coisas. E isso é muito importante para que eu e você possamos viver essas fases que nós vamos conversar agora. Porque esses dias eu fui pregar lá em São Paulo, lá em Sorocaba, e eu dei um exemplo bem simples pro pessoal. O André vai entender bem isso aqui. Quem gosta de videogame também. Quando você vai jogar, hoje é totalmente diferente, eu acho, né? Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu acho que as teorias não mudaram muito. Mas alguns jogos são constituídos de fases. E aí você está cansado daquela fase, você não consegue passar, você pega uma senha, um código e pula lá para a 8ª fase. E aí você enjoa daquela fase, você pula, não, quero ir para o final, da vez você vai para o final. Porque você não quer ficar vivendo aquelas fases ali, você não quer ficar sofrendo ali, descobrindo. Não, eu já pego o código e vou para a última fase. E você chega lá na última fase só com um código. Só que chega no final, você vai descobrir que ao longo das fases que você pulou, você precisava de algumas coisas, de uma ferramenta, de uma frase, de uma chave, de alguma coisa para lá no final você finalizar o jogo. Ou para vencer um chefão, ou para abrir uma porta, para fazer alguma coisa, você precisava de alguma coisa que só estava nas outras fases. Só que como você pulou todas elas, porque você achou que era mais fácil, era muito mais tranquilo, mais rápido, você não pegou essas coisas. A nossa história é do mesmo jeito. Nós temos que aprender a respeitar as fases da nossa história. Quando elas se batizaram, quando elas decidiram, o que elas entenderam? Vamos assumir mais uma fase. O nível de maturidade delas fez elas entenderem o compromisso com a palavra de Deus, no nível de falar: ei, nós precisamos fazer uma aliança, nós precisamos subir um novo degrau, nós precisamos passar por mais uma porta, precisamos ir para um novo estágio, para um novo momento. Mas tem que se respeitar essa fase. E da mesma forma, em toda a nossa vida, se eu e você não conseguimos respeitar essas fases da nossa história, não é porque a palavra de Deus não é válida, não é porque a palavra de Deus não funciona, não é porque Deus não opera milagres. É porque eu não respeitei alguma coisa na caminhada.
E a primeira fase que eu quero trazer para você é nascer no mundo. Eu enfatizei o no mundo, porque a Bíblia diz que nós já existimos em Deus. Eu e você somos seres espirituais muito mais antigos do que eu e você imaginamos. Às vezes as mulheres ficam com medo de falar a idade, mas querido, você tem mais idade que você pensa. Muito mais do que o mundo inteiro, assim como nós também. Porque nós já existíamos em Deus, a palavra afirma isso na nossa história. Nós temos uma idade aqui da terra, ótimo, mas nós nascemos no mundo. E o que isso é importante? Vamos lá para Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. É um texto que eu já li, já falei para você, mas eu quero ler ele com você para validar o que eu estou falando. Diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, no versículo 5, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Por que eu estou lendo esse texto com você? Porque Deus, ele não nos coloca aqui por acaso. Vocês são os meus hamsters, então eu vou colocar vocês nessa gaiola e vocês vão ficar aí por 70, 80 anos. Não é esse o propósito de Deus. Deus nos coloca com um objetivo. E ele fala isso nesse texto. Ele diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então nós existimos nele. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Então existe um propósito de estarmos aqui, ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Por um motivo muito simples. Quando você vai lá para Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Por mais parecido que sejam as duas palavras, imagem e semelhança são coisas diferentes. Imagem é você ser parecido, semelhança fala sobre comportamento. Então você pode achar alguém e falar, eu sou cristão. Ele pode ser parecido, ele pode estar com a Bíblia, pode estar lendo a Bíblia no celular, ele pode estar fazendo tudo igual um cristão. Mas os comportamentos não são de cristão. No final vai estar diferente. Então, porque ainda não é semelhança. Então Deus, ele nos chamou para ser santos e irrepreensíveis em sua presença. E além disso, esse texto traz uma outra coisa. E ele fala assim, e nos predestinou. O predestinou é muito importante, nós falamos sobre isso esses dias. Porque o que é predestinar? É uma pré-seleção. Porque quando nós falamos, e eu perguntei isso para você agora, para vocês fazerem uma auto-pergunta, né? Ser abençoado é para todo mundo? Aí eu falei que é uma questão de escolha. E é exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que ele nos predestinou. A mesma coisa eu falei, André, hoje você vai, por meio da tua empresa, prestar serviço para 5 concessionárias da cidade. Mas ainda não está fechado. Você está pré-selecionado para isso acontecer. O que precisa para trabalhar? Eu falei, primeiro você tem que querer. É o primeiro quesito. Se você não quiser, você não vai. Eles já te pré-selecionaram. Agora, se você quiser prestar o serviço, você presta. Senão, não. Aí ele vai fazer uma escolha. Ele quer ou não quer. Ele vai avaliar, vai ver. E da mesma forma é Deus comigo e com você. Só que Ele já nos escolheu. Ele já te escolheu. Ele já te selecionou. Para ser o quê? Para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Você quer fazer parte da história de Deus? Porque a pastora Elisa falou agora há pouco que nós éramos criatura. E a partir do momento que nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, fazemos uma aliança no batismo, nós passamos agora a ser filhos, porque Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, e nós entendemos essa escolha, vimos que isso é bom, e assumimos a responsabilidade de assumir e de querer ser escolhido. E automaticamente, por assumir ser escolhido, passamos a ser filhos. Então, ser um filho de Deus é uma questão de escolha sua e minha. É só eu e você querermos. Só que assim, é um propósito que eu falei para você. Conforme o seu propósito. Foi Deus que escolheu as coisas dessa forma. E Ele nos deu uma escolha, um livre-arbítrio. Você escolhe se quiser. Você quer vir morar comigo se quiser. Você quer viver a história que eu escrevi? Se você quiser. Porque no mesmo livro de Efésios você vai ver
Paulo escrevendo o seguinte: que Deus escreveu a nossa história também antes de todas as coisas. Então já tem uma história minha e sua. E nós só vamos ter acesso a essa história mediante um relacionamento com Deus. Esse é o propósito de Deus. Mas além de um propósito de colocar eu e você aqui nessa terra, existe um outro propósito. Ou melhor, existe uma missão. O propósito é esse, de nos colocar aqui para a glória dele. Isso está em Isaías 43, você vai ver isso também. Isaías 43, 7, diz assim que nós fomos criados para a glória de Deus. Todos nós. Mas existe uma missão por trás disso tudo. Nós estamos aqui para glorificar a Ele, mas por trás desse propósito também, ou junto com esse propósito, existe uma missão. Qual é a missão? Marcos 16 e 15. Se você quiser abrir e puder, ou quiser acompanhar no telão, vou ler com você ali. Marcos 16 e 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pode passar outro. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Só isso aí. Então essa é a minha e a sua missão. Só que essa missão não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é para o missionário, não é só para um obreiro A, C, D, não. Essa missão é para todos. Não vou falar para você olhar para a pessoa do lado, mas se você fosse falar para a pessoa do lado, você ia falar assim: ó, essa missão é sua. E ele ia olhar para você e falar assim: essa missão também é sua. Em vez de apontar para o outro, fala para você: essa missão é minha. Porque essa missão é nossa. Eu querendo ou não querendo, aceitando ou não fazendo, é nossa missão. Ele morreu por todos, mas quer que eu e você façamos algo que os anjos gostariam de fazer, que é levar o evangelho e pregar a toda criatura. Para fazer o quê? O que foi feito hoje. Batizado. O texto diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não for batizado vai ser condenado? Não, não é isso que o texto diz. Diz que quem não crer não será salvo. Sabe, querido, então eu e você temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós ouvimos várias vezes de muitas pessoas, principalmente dos mais antigos, onde fala assim: obedecer é melhor que sacrificar. Muitas e muitas coisas que eu e você vivemos hoje é por omissão e negligência nossa, a não fazer o que a palavra nos pede para fazer. Muitas lutas não foi nem o diabo que se levantou. Às vezes o diabo está sentado olhando. Só eu e você que fazemos um monte de coisa errada. Ou negligenciamos aquilo que tinha que ser feito. Ou vamos contra a palavra de Deus e não tem uma pessoa que consiga lutar contra Deus ou contra a sua palavra. Então obedecer vai nortear a minha e a tua história. Viver a minha e a história que Deus escreveu para nós vai fazer você viver uma história excelente. Vai fazer você poder dizer: sim, eu quero viver uma vida feliz e abundante. Não quer dizer que no meio do caminho da vida feliz e abundante não vão ter dificuldades, não vão ter lutas. Vai ter, normal. Mas vão ser coisas que não vão abalar a sua alegria, não vão abalar a sua fé, não vão abalar o seu emocional. Pelo contrário, vão te trazer cada vez mais força, mais determinação, mais intensidade, porque você sabe que você não está sozinho. Porque você sabe que a luta vai vir, você vai passar pela dificuldade, mas você sabe que Jesus está encabeçando essa guerra. E Ele vai te fazer atravessar. Ele vai te fazer vencer. Ele vai te fazer romper. Sabe, às vezes as pessoas perguntam: ei, qual é a diferença de servir a Deus e não servir? Muito simples. Quem estará com você no dia da dificuldade? Quem que vai estar com você no dia da briga? Quem tem irmão mais velho já usou desse artifício, né? Eu tenho irmão, hein? Você cuida aí, não mexe comigo não, que eu vou chamar meu irmão. E alguns até irmã, né? Tem umas irmãs aí que, meu Deus do céu, né? Bate doído. Mas já usamos esse artifício. E aí você pode falar assim: ei, diabo, toma cuidado, porque eu tenho um irmão mais velho. Toma cuidado, eu não estou sozinho nessa briga. Toma cuidado, ele acaba com você. Sabe, essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. É quem está com você. Sabe, Jesus, ele não quer só viver as partes ruins da tua história. Ele não quer que eu e você venhamos dobrar nossos joelhos só quando o negócio está difícil. Deus, olha, está faltando isso. Senhor, está doente naquilo. Senhor, quebrou aquilo lá. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele está disposto a nos ajudar. Porque uma coisa que eu entendo pela palavra é: Deus atende às nossas necessidades para cumprir o propósito dele na nossa vida.
Esses dias nós falamos aqui que o lugar mais seguro do mundo é dentro do propósito de Deus. Porque Deus vai velar pelo seu propósito e fazê-lo cumprir, custe o que custar. Ele vai fazer acontecer. E se eu e você estamos andando com Ele, alinhados com Ele, você vamos desfrutar de tudo que Ele está fazendo. Só que é uma fase. São fases que nós temos que entender. Essa fase de ser colocados nessa terra, entendendo que temos um propósito, uma missão a desempenhar, vai nortear o resto. E aí tem uma segunda fase que é onde nós morremos para o mundo e não no mundo. Por isso que eu falei para você, nascer no mundo e aqui morrer para o mundo, são coisas diferentes. Morrer para o mundo é você largar uma vida onde você fazia tudo para agradar você, onde você fazia tudo para agradar as suas vontades, os seus desejos, agradar tudo aquilo que o sistema quer que você faça. E a última pessoa que você pensa, ou quem sabe nunca pensou, foi Deus, para agradar. A partir do momento que eu e você morremos para o mundo, agora as minhas vontades, elas ficam em segundo plano, porque eu entendo que a vontade de Deus é melhor que a minha. E eu passo a viver para a glória dele, como nós lemos agora há pouco, Isaías 43. Aí eu entendo que se Ele pagou um preço por mim lá na cruz, eu entendo que eu não sou mais dono de mim mesmo. Agora eu preciso prestar contas a alguém sobre essa vida que eu possuo e que eu carrego. E por ter que prestar contas, eu não tomo mais decisão sozinho. Agora a minha vida é para glorificar a Ele. Então eu morro para as vontades, os desejos daqui, para viver as vontades dEle. E aqui entra um conflito muito grande dentro de nós. Porque a gente para e pensa, pô, mas que vantagem que eu tenho nisso? O que tem de legal de viver uma vida assim? Sabe qual que é o problema? Que nós não temos um entendimento ou não compreendemos de que Deus ele é muito melhor do que a gente imagina. Porque a nossa história, os nossos traumas, e por isso que eu falei isso agora há pouco, norteiam como eu e você vamos ver a Deus. Porque às vezes o que você teve ao longo da sua história foi decepção, foi desvantagem, foi ser enganado, foi ser traído, foi ser roubado, foi ser excluído. E aí, baseado em tudo isso, você acha que Deus vai ser mais um, que Ele está pedindo para você confiar nele, pedindo para você se entregar a Ele. E aí você pode, pronto, vai ser mais um que vai me enganar. Porque você baseia a tua experiência para metrificar, tirar uma conclusão de quem é Deus. Deus não é assim. Deus é um pai que vai fazer o seguinte com você. Ele chega para você e fala assim, ei, me dá teu telefone. Dá ele para mim, eu quero dar ele para alguém. Fala, mas daí eu vou ficar sem? Não, eu vou te dar outro. Não, mas será que vai ser um telefone bom? Não, me dá, confia, acredita que eu vou fazer melhor. Daí você fica assim, putz, mas eu tenho esse. E aí quando fala, não, tá bom, eu vou te dar, vou te entregar. E você dá. Aí ele vem com o iPhone 14 e te entrega, o mais top que tem. E te entrega. Esse é o Deus que você servimos. Não é um Deus que quer te pedir a sua vida para negligenciar tudo que você pode viver, não. Deus é um Deus que fala assim, ei, deixa eu cuidar da sua vida para eu te mostrar que realmente você vai viver. Deixa eu cuidar da tua história para eu te mostrar o que exatamente você está disposto a viver. Para mostrar para você o que realmente você pode alcançar em mim. Para mostrar para você que o que até hoje você teve não foi uma felicidade, mas só uma alegria passageira. Uma vez eu preguei para os jovens aqui, e falei uma frase para eles, e eu carrego essa frase até hoje, e vou carregar o resto da minha vida. Que diz que a alegria tem um fim em si mesmo. Sabe qual é o nosso problema? Que nós vivemos de alegria em alegria. Nós queremos viver de alegria em alegria. O que é viver de alegria em alegria? Saiu o iPhone 11 e você comprou. Tô com o iPhone 11, ó. Aí sai o 12, puxa, o 11 já não presta mais, porque saiu o 12. Na nossa cabeça, na nossa concepção consumista. E aí você vai lá e compra. Porque no outro ano você deixou metade do fígado. Daí agora você vai deixar um rim. Daí você compra o outro. E aí não tem mais o que você deixar. Daí você, o que eu vou fazer? Só para conquistar uma alegria. E aí você chega no 14. E você tá bem. Até que sai o 15. Aí quando sai o 15, a alegria acaba. Porque você tem que conseguir o 16. Sabe o que é ter uma alegria eterna, uma felicidade em Cristo? É chegar ao 13, chegar ao 14, chegar ao 15, você está muito feliz com o Samsung que você tem. Porque não é isso que te completa. O que te completa é Cristo, o que te completa é a felicidade que vem dele, não de um aparelho, de uma coisa que você pode ter.
É por isso que você vê pessoas na rua que não tem, quem sabe, o carro do ano, que não tem, quem sabe, o telefone que gostaria, não tem, quem sabe, o emprego que gostaria de ter. Mas ele tem uma coisa que supre todas essas outras, que é Jesus na vida dele. Você quer ter um motivo para alegrar todos os dias, mesmo sabendo que está faltando alguma coisa? Entrega suas vidas na mão do Senhor. Sabe, a palavra diz que dele vem uma paz que excede todo o entendimento. Me explica se você consegue conceber ou explicar como alguém que, quem sabe, não tem o que gostaria, tem um sorriso genuíno e pode te dar um abraço sincero, feliz, alegre, mesmo não tendo o que queria. Como pode isso acontecer? Só com aquele que tem uma paz que excede todo entendimento. Sabe, é essa alegria que Deus quer trazer para mim e para você. Só que somado com essa alegria, Ele quer te dar e nos dar muitas outras coisas. Isso está escrito em Romanos 8,32, ele diz assim: se Deus, que nem mesmo seu Filho poupou, mas por amor a nós o entregou, não vai dar juntamente com Ele todas as outras coisas? Você pode ter tudo o que você precisa e até aquilo que você quiser, contanto que nenhuma dessas coisas tome o lugar de Deus na nossa história. Por isso que nós precisamos morrer para o mundo. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, diz: viver é Cristo e morrer é lucro. A partir do momento que nós entendemos que a nossa vida ela está preenchida em Deus, nada mais faz sentido, nada mais é necessário. E aí tudo aquilo que eu e você precisamos vai ser completado. Uma coisa que eu aprendi com muita dificuldade, porque eu era muito ansioso, demais, ao ponto de eu comprar um produto na internet hoje e a cada 2 horas eu queria saber onde o produto estava. Enquanto não chegava, eu não descansava. Eu colocava despertador na mensagem, sério, não estou brincando não. Era desse jeito. De tão ansioso que eu era. Só que eu entendi uma coisa, que Deus não trabalha na nossa ansiedade. A palavra de Deus diz assim, que Deus não trabalha na ansiedade do homem. E aí eu comecei a entender que Deus só começa a me responder quando eu coloco na mão dele. O que é colocar na mão dele? Tá aí, Senhor, faz. Isso aí, Senhor. É esse o projeto? É essa a história? Então vamos lá. Vamos viver o dia de hoje e o que vai acontecer nós vamos viver depois. E aí nós colocamos na mão dele. E aí ele começou a me responder. Porque ele não trabalha na nossa ansiedade. Por isso nós temos que viver para Deus. A terceira fase é viver para Deus. Que entra em tudo isso que eu falei. E o viver para Deus entra numa fase que é melhorar a nós mesmos. Salomão, ele fala uma frase em um dos seus versículos, no livro de Provérbios, e ele fala assim que o caminho do justo é como o nascer do dia, vai brilhando mais e mais até que se torne o dia perfeito. A não ser que você esteja no Alasca, se você está em Curitiba, você vai ver isso normalmente. O sol nasce lá embaixo, chega a pico ao meio-dia, e aí morre no final da tarde. É assim a minha e a tua história. Ela não nasce aqui, ela começa lá de baixo, eu e você vamos sendo melhorados, passamos pelo batismo, passamos pelas experiências e chegamos aonde Ele quer. E aí nós vamos chegar num nível de chegar na eternidade com o Senhor. E aí eu te pergunto, por que não funciona com todo mundo? Por que não dá certo com todo mundo? Você já parou para pensar? Eu acho que você já fez essa pergunta para você. Por que não dá certo comigo? Por que a palavra não funciona com todo mundo? Por que a palavra de Deus não funciona com todo mundo? Por que a Bíblia não funciona com todo mundo? E para te dar essa resposta, eu quero te usar um exemplo. Em algum momento da sua história, você já tomou um remédio que você precisa tomar em determinados horários. Ou seja, de 8 a 8 horas, de 6 em 6 horas, e normalmente é uma semana, dependendo do remédio. Alguns são 3 dias. Mas fato é que você tem que respeitar o período que o médico te determina para que o tratamento seja completo. Alguns são 30 dias, mas independente do prazo, o médico te dá um prazo e um período. Olha, você tem que tomar esse remédio por tanto tempo. Se você fizer isso, você vai ficar curado, você vai ficar tranquilo, ficar novo de novo. Te pergunto uma coisa. Se você toma certinho o remédio, você é curado. O efeito do remédio está legal, não está? Se você compra o remédio, você toma o primeiro dia. Respeita o primeiro dia. Aí você toma ele no segundo dia, mas daí você falha num horário. E aí no outro dia você toma e falha 2 horários. Aí no terceiro dia você esquece de tomar. Deixa eu te perguntar de novo. O remédio presta ou não presta? Presta. O remédio é igual, do mesmo jeito. O que foi que aconteceu de errado na história? Nós não tomamos o remédio. Aí eu te faço a mesma comparação.
A Bíblia funciona para todo mundo ou não? Não. Por quê? Porque nem todos usam todos os dias. Nem todos trazem para a sua história como deveria ser. E aí eu volto para aquela mesma pergunta do começo. A felicidade e a prosperidade é para todo mundo? Não, só para aqueles que querem. Sabe, é uma escolha. Tudo na minha e na sua história é uma escolha. Tudo vai nortear em volta de uma escolha só. Querer obedecer a Deus, aceitar o amor de Deus, aceitar a bondade de Deus. Se não aceitar a bondade de Deus, ele vai estar tranquilo do mesmo jeito. Sabe, às vezes a gente entra numas neuras assim, Deus está de cara comigo, Deus está de mal comigo, só pode. Deus está do mesmo jeito. Malaquias no capítulo 3 diz assim, que eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda porque eu não quero fazer algo. Deus não muda porque eu acho que a Bíblia dele está errada. Deus não muda porque eu acho que a palavra não está certa. Ele não vai mudar, foi ele que escreveu, ele sabe de tudo. O que muda nessa história toda é como a minha vida está. Como o meu amanhã será. Isso muda. Filipenses 1:23. Vou ler ali com você para ir mais rápido. Filipenses 1:23. Diz que nós temos uma missão para cumprir. Porque eu falei para você que nós temos que viver para Deus. E viver para Deus faz parte desse remédio. Executar essa missão faz parte desse remédio do nosso tratamento diário para ficar mais parecido com Deus. Diz assim, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que Paulo está falando? Ele falou, olha, eu tenho uma vontade muito grande de ir morar com Jesus. Eu quero ir para o céu o quanto antes, porque eu sei que esse lugar é maravilhoso. Sabe, a palavra diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu é tão bom que eu e você não temos capacidade de imaginar como é. Não existe um cineasta da terra que consiga fazer um céu parecido com o que o céu é. Para você ter uma ideia. E Paulo está falando, olha, eu quero muito ir para lá. Eu quero muito ir para lá. É o meu desejo, eu anseio por esse dia de morar com o Senhor. Mas só que ele lembra de uma coisa, ele lembra de uma missão que ele tem que executar. Porque ele olha para as pessoas e olhando para as pessoas ele fala, puxa vida, eu quero muito ir. Mas olhando para vocês eu vejo uma necessidade de ficar. Olhando para vocês eu vejo uma necessidade que eu tenho de ajudar vocês ainda mais. Porque eu vejo que vocês precisam da minha colaboração para conseguir transbordar em Cristo por causa do que eu posso fazer por vocês. Sabe, a missão minha e sua é glorificar a Deus? É. Mas maior do que ainda, ou quem sabe no mesmo nível, ou caminha lado a lado, é ajudar alguém que ainda não conhece ao Senhor. Batizar alguém aqui não é só para dar um mergulho para que ela tenha uma vida legal. Para que ela possa conhecer Cristo e viver as excelências dessa terra. Não é só para isso. Isso é uma consequência do que acontece aqui. Mas a essência de tudo isso é ajudar alguém a enxergar a Cristo. Ajudar alguém a transbordar em Cristo. Ajudar alguém a voltar para casa. Essa é a nossa essência de viver para Deus. E aí o último é morrer no mundo. E aí aqui nós findamos na terra. Aqui é a nossa última fase, é a fase final. Aqui. Porque aí vai para uma outra fase, que é do depois. Abre ali para nós Lucas 21:34. E nós já estamos encerrando. Vamos ler só dois textos. Lucas capítulo 21, versículo 34 diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês em libertinagens, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Em resumo, ele está dizendo, olha, não se empolga com as coisas daqui. Não coloca toda a tua atenção nas coisas daqui.
O iPhone é legal, ter um Tesla é legal, ter uma Ferrari é bonito, uma casa no condomínio é legal. Tudo isso é muito bom, mas não se encanta com essas coisas. Não distraia com tudo isso, porque muitas dessas coisas são só para te enrolar, são só para tirar a tua percepção do que virá. São só para te fazer esquecer que existe um céu muito melhor do que a terra que você está vivendo. Então não esqueça que algumas coisas vão acontecer. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Querido, é para isso que nós estamos aqui. Para estarmos cada vez melhores, todos os dias, para chegar no nível de poder entrar na casa dele de novo. Eu acho que você já deve ter visto um vídeo no Instagram, no TikTok, sei lá onde você vê, de um rapaz que ele está sendo entrevistado por uma mulher. E aí ele está meio chorando, meio sendo entrevistado, e ele está falando que a mulher bateu nele. E a entrevistadora pergunta: por que é que você apanhou da sua esposa? Só porque eu entrei dentro de casa. Mas como assim que você entrou? Daí o câmera filma os pés do cara, tá cheio de barro. E a mulher estava limpando a casa. Ele falou: não, ela estava limpando a casa. Daí eu quis entrar e ela não deixou, e me deu uma vassourada e começou a bater em mim, e eu tive que chamar a polícia. E não deixou ele entrar. E aí a moça fala assim: você veja só o que está acontecendo com esse rapaz, ela vai ser presa. Mas aí eu falei: por que os policiais não entraram ainda? Não, porque eles estão esperando o chão secar, e a hora que o chão secar ela vai sair. Sabe por que eu te falei isso? Porque muitas das vezes nós estamos com os pés sujos, querendo entrar dentro de uma casa limpa. Às vezes nós estamos com a nossa história toda torta, toda virada, querendo entrar num lugar que é limpo e santo. Essa é a necessidade das fases da nossa história. Nós temos que nascer, nós temos que viver, nós temos que tomar os remédios, nós temos que passar por todo o tratamento que a nossa alma precisa. Sabe, não tem como eu e você chegarmos no céu magoado com alguém. Não tem como eu e você chegamos lá, sabe, atormentado por qualquer coisa. Precisa e é extremamente necessário passar por cada fase. Então respeite a fase que você está vivendo. Enquanto eu e você não entendemos o que nós temos que entender e captar tudo aquilo que nós temos que captar ao longo dessa fase que nós estamos vivendo, desse cenário, dessa cena que nós estamos passando, não vai passar. E aí a minha orientação para você é: Senhor, o que eu preciso aprender? O que você quer ensinar à minha pessoa? O que eu posso fazer para atravessar essa fase? É só me entregar ao Senhor? Porque às vezes o que falta para mim e para você é falar: Jesus, eu quero caminhar contigo, eu quero fazer parte dessa família, eu quero viver essa história que você está falando, eu quero viver essa história que a Bíblia diz que eu tenho para viver. Eu estou cansado de lutar sozinho, eu estou cansado de guerrear sozinho. Eu quero que você seja o meu irmão mais velho, eu quero ser adotado como essa Bíblia diz que eu posso ser adotado como filho. Eu não quero mais ser só uma criatura, um vizinho daquela família, não, eu quero fazer parte dessa casa, eu quero fazer parte dessa família. Quem sabe é essa fase que você precisa entrar, é nesse lugar que você precisa pisar. Ou quem sabe você já pisou nesse lugar, mas agora a fase que você tem que viver é: eu preciso mergulhar numa piscina dessa. Eu preciso fazer uma aliança que nem essa. Eu já entendi que Ele morreu por mim, eu entendi que foi no meu lugar, e agora eu preciso fazer isso. É igual você estar com alguém, ajuntado com uma pessoa. Hoje fala juntado, amaziado, amigado, morando junto. Só que você ainda não colocou uma aliança no dedo, porque você ainda não assumiu um compromisso definitivo. E o casamento só passa a ser casamento biblicamente e até judicialmente a partir do momento que você faz uma aliança com alguém, que você assina, que você vai lá, coloca o teu nome. Isso é uma aliança. Quem sabe o que falta para você é fazer essa aliança com Ele, é selar esse compromisso com Ele através do batismo. Ou quem sabe você já passou pelo batismo e agora você já fez a aliança, você entendeu, assumiu, sabe a sua missão, o seu papel, mas não está tomando remédio como deveria tomar, não está fazendo o tratamento como devia fazer. Toma num dia, aí esquece, aí na outra semana toma de novo, e aí daqui a pouco vem a dor de novo, daqui a pouco vem os sintomas tudo de novo, porque não fez o tratamento inteiro. Às vezes aquele perdão que falta liberar foi só meia boca, foi só para todo mundo ver, mas aí dentro ainda dói, porque quando você olha a pessoa, você olha e você não consegue ficar olhando,
Porque quando você lembra daquilo que te aconteceu, aquilo ainda te gera dor. Quando você lembra daquela situação que você viveu, aquilo ainda te machuca, aquilo te cutuca, te espinha ainda. Tem que fazer o tratamento, tem que passar pelo processo. E eu não vou falar da outra fase, que senão você vai morrer, né? Mas nós queremos ir para a glória ver o Senhor, mas ninguém tem pressa. Isso que é o negócio, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Independente da fase que você está, se você tem pressa ou não tem pressa de ver o Senhor, viva de uma forma extraordinária e extravagante o momento que você está vivendo.